Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1086. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 25 minutos da segunda-feira, 1º de junho de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado e preocupado. Muito preocupado, professor Bagdadi, com as incertezas e imprevisões desse mundo pantanoso e inquietante que deixam ele aí com insônia, sem conseguir relaxar e descansar, o sono dos justos, em função justamente dessa dinâmica internacional absolutamente irregular que nós temos vivenciado nos últimos tempos. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza com S. Vamos começar mais uma semana nesse bate-papo 1086. Um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado a você que nos acompanha, né? Espero que tenha tido um bom final de semana, que esteja tudo bem por aí. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para a gente acompanhar tudo o que vem acontecendo ao longo dos últimos dias na política internacional, na economia. E, Daniel, eu queria começar o nosso episódio de hoje falando sobre um vizinho do Brasil, que é a Colômbia. Nós tivemos ontem o primeiro turno das eleições na Colômbia, né, nesse dia 31 de maio. E como a gente antecipou, Daniel, a gente tinha o Iván Cepeda, que é o candidato governista. Lembrando que na Colômbia não há reeleição, portanto, Gustavo Petro não pôde disputar essa eleição. E Iván Cepeda era meio que uma figurinha carimbada para o segundo turno, né? É um cara de esquerda, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o perfil dele. Agora, a surpresa, Daniel, veio com relação a quem é que foi para o segundo turno junto com ele. Nas pesquisas, Daniel, aparentemente havia uma certa indecisão sobre quem seria o candidato da direita que conseguiria passar para o segundo turno, e quem acabou passando foi alguém que não era exatamente favorito, que foi o Abelardo de la Espriella. E ele passou, inclusive, Daniel, com mais votos do que o Iván Cepeda, o que significou, inclusive, uma decepção para a campanha governista. Abelardo de la Espriella passou com 43,7% dos votos no segundo turno. Portanto, não foi suficiente para ganhar no primeiro turno, mas ele vai para o segundo turno com o candidato governista Iván Cepeda, que registrou 40,9% dos votos. Esses números aqui eles podem passar por uma leve alteração, nada muito significativo. A gente está falando aqui sobre um momento no qual a apuração estava ali na casa de 97% para 98%, mas Abelardo de la Espriella passa com 2,8 pontos percentuais à frente do candidato governista, ou seja, está tudo em aberto para o segundo turno da eleição, que vai acontecer no dia 21 de junho. Tá? Então temos 3 semanas de campanha no segundo turno de campanha para o segundo turno da eleição. Eu queria trazer rapidamente, Daniel, um perfil, né, dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno, que vão para o segundo turno. Abelardo de la Espriella é um cara da direita ou da ultradireita e que se inspira diretamente em Nayib Bukele, o presidente de El Salvador. Até fisicamente, Daniel, se você for olhar o estilo dele, ele tenta ser muito parecido com o Nayib Bukele. Ele tem sempre a barba alinhada, usa boné, um negócio meio, né, que tenta ser mais moderno e tal, né, rompendo, portanto, com aquela visão tradicional que a gente tem dos políticos. Ele promete liberar o porte de armas, acabar com um tribunal criado para gerenciar ou para julgar ali questões relacionadas ao acordo de paz com as Farc. Né? Então, o que ele diz é o acordo com as Farc tem que acabar, a gente tem que retroceder, não daria um passo a mais em direção a esse acordo de paz com as Farc. E ele promete, bem ao estilo do Bukele, lá em El Salvador, construir mega prisões com regime de pão e água para os detentos. Tá? Então, a lógica dele é realmente se inspirar no exemplo salvadorenho para a Colômbia. Já o Iván Cepeda, Daniel, foi um cara que a gente falou sobre ele um tempo atrás, porque ele é um dos pivôs aí da prisão do Álvaro Uribe, né, que foi um cara muito importante na política colombiana
alguns anos atrás, e em 2012, o Álvaro Uribe processou exatamente o Ivan Cepeda, porque dizia que o Ivan Cepeda participava de um complô para incriminá-lo, a ele, Uribe. E, portanto, dessa maneira, o Ivan Cepeda ele tinha que ser responsabilizado, porque havia uma tentativa de voltar testemunhas contra o Álvaro Uribe. A reviravolta veio, Daniel, no momento em que a defesa do Ivan Cepeda, alguns anos depois, conseguiu provar que era o contrário. Era o Álvaro Uribe que subornava testemunhas, né, supostas testemunhas, para falar que o Ivan Cepeda estava tentando influenciá-los. Isso acabou levando, inclusive, à abertura de um processo bastante sério contra o Álvaro Uribe. Ele, portanto, é um cara, né, o Ivan Cepeda é um cara que está na política há bastante tempo. Ele é filho do Manuel Cepeda, que era um senador do Partido Comunista que foi assassinado em 1994 e foi um dos principais defensores, ele, Ivan Cepeda, né, o candidato atual, um dos principais defensores da política de paz total, né, que o governo Petro, o atual governo, né, veio promovendo para negociar com dissidentes das Farc. Então, o governo colombiano já negociou com as Farc e com alguns outros grupos. Há uma dissidência das Farc que não negociou. O Ivan Cepeda é um cara que atuou bastante, advoga que tem que ir até o fim com essas negociações para acabar com a guerra de uma vez por todas. Então, Daniel, a gente vai ter um segundo turno das eleições com dois perfis muito, mas muito diferentes para ver para que lado que a Colômbia vai, com uma leve vantagem nesse segundo turno para o candidato oposicionista, contrariando, inclusive, as expectativas que eram levantadas pelos institutos de pesquisa, Daniel. Vamos ver, dia 21 de junho, a gente vai ter mais informações sobre as eleições nesse vizinho brasileiro. Agora, Tanguy, é impressionante como o Bukele, presidente de um pequeno país, El Salvador, um dos menores países da América Latina, conseguiu, de alguma forma, influenciar de maneira tão significativa o debate eleitoral na região, incluindo aí o próprio Brasil, né? Nós tivemos aí políticos brasileiros que foram a El Salvador para tentar entender como é que o Bukele estava enfrentando a questão da criminalidade. E, sem dúvida, a violência é um grande tema na América Latina em diferentes países. A gente está falando de uma região extremamente violenta. A América Latina realmente tem essa característica, tem relação com múltiplos fatores, mas, sem dúvida, a temática de segurança pública ela tem perpassado diferentes corridas eleitorais em diferentes países e no próprio Brasil é um tema extremamente importante nessas eleições de 2026. Tanguy, falando um pouco sobre Estados Unidos, no final da semana passada, nós tivemos a divulgação da média de pesquisas do Real Clear Politics, e ele acabou chegando à conclusão que os democratas têm aí algo em torno de 47,9% de intenções de voto para o Congresso e os republicanos 40,3%. É uma vantagem grande. É o menor percentual dos republicanos nesse século. O menor percentual anterior tinha sido em 2008, quando os republicanos tinham 42,6% de intenções de voto. E é importante registrar... Desculpa, Daniel, só para dar contexto aqui, desculpa te interromper, mas 2008 era o ano da crise, né? Então era o ano que o George W. Bush estava enfrentando uma crise horrorosa. Então aquilo derreteu a popularidade do governo naquele momento. Era uma crise horrorosa e 2 anos depois nós tivemos a eleição do Obama. Então, no final das contas, você tem ali realmente um desgaste importante dos republicanos no que diz respeito realmente a essa intenção de voto. E o Trump tem um plano para tentar recuperar um pouco as intenções de voto e, quem sabe, não ter um desastre absoluto e completo nas midterms desse ano. Midterms que vão ali renovar a totalidade do Congresso dos Estados Unidos, vão ter eleições também para o Senado, e existe a possibilidade dos republicanos serem derrotados nas duas frentes. Nós temos a questão do Irã. O Trump tem a intenção de fechar um acordo com o Irã, o que poderia reduzir o preço dos combustíveis e, consequentemente, diminuir o desgaste que os combustíveis mais caros têm proporcionado ao presidente dos Estados Unidos. Existe também a expectativa de uma melhora na atividade econômica por conta de um novo ciclo de investimentos em tecnologia e inteligência artificial. A inteligência artificial tem sido realmente o grande sustentáculo de investimento nos Estados Unidos nos últimos tempos. Nos próximos meses, inclusive, devem ocorrer as 2 maiores ofertas públicas de ação da história, a SpaceX
e a OpenAI devem oferecer ações, o que poderia aí dar uma bombada no mercado de capitais americano. E o Trump continua pressionando o Fed a cortar juros, mas a inflação acima da meta dificulta e a própria estrutura do Fed dificulta, embora o Fed tenha tido aí a escolha e a posse de um novo presidente. Uma outra estratégia está sendo o redesenho de distritos. A reconfiguração do mapa de distritos nos Estados Unidos tem acontecido numa escala inédita e o objetivo claramente é beneficiar o Partido Republicano, na maioria dos casos, pelo menos. Nós temos também um decreto de Trump de 31 de março para restringir o voto pelo correio e, consequentemente, isso poderia atrapalhar os democratas que tendem a ter votações melhores nessa modalidade de voto. Outra vantagem dos republicanos é que o Partido Republicano ele arrecadou $1 bilhão para a campanha, enquanto os democratas arrecadaram apenas 267 milhões, então os republicanos têm mais dinheiro para botar na campanha desse ano. Nós temos ainda Cuba. O Trump considera que Cuba pode ser um super trunfo para as eleições desse ano e depois de haver ali algum tipo de solução em relação ao Irã, nós teremos ali realmente Cuba sendo a prioridade da política externa dos Estados Unidos. E no final do dia, a gente tem aí realmente muitos elementos que ainda podem ser utilizados pelo Trump. Mas a situação não é boa, ele está muito pressionado realmente por essa perda importante de popularidade, uma perda importante de popularidade que tem relação com a política externa, mas tem relação fundamentalmente com a economia. A inflação nos Estados Unidos está muito alta para o padrão americano. Aliás, o Trump havia prometido reduzir a inflação e o que a gente observa é que a inflação subiu bastante. Há um ano, a inflação anual nos Estados Unidos estava em 2,3%. Agora, um ano depois, a inflação anualizada dos Estados Unidos está em 3,8%. É uma inflação que se aproxima atualmente da inflação brasileira, o que é muita coisa para o padrão americano, e esse é um dos elementos que mais mina a popularidade do Donald Trump, porque a perda de poder de compra, a perda da capacidade de consumo dos americanos é algo extremamente irritante e deletério para a popularidade do presidente dos Estados Unidos. Daniel Souza, hoje é dia 1º de junho, tá chegando o Dia dos Namorados, né? Dia 12, falta pouco. E a Insider Store tá lá apresentando, né? Oferecendo tudo o que você precisa para acertar no presente do Dia dos Namorados, o dia de dar presente pro mozão, Daniel Souza. E aí, eu não sei como é que é na tua casa, viu, Daniel? Aqui em casa, eu compro uma roupa da Insider para mim e ela acaba se tornando uma roupa do casal, porque minha mulher vai lá, pega, usa também e tudo. Essa é a versatilidade que a Insider traz. Então, às vezes, Daniel, eu tô saindo de casa, vejo minha mulher tá usando uma camisa que eu tinha comprado para mim, que vestiu perfeitamente nela, visto que é melhor nela, inclusive, do que em mim. E a Insider Store tem disso, Daniel. Dá, inclusive, para comprar o presente do casal, né? De repente, um comprar pro outro. Tudo lá na Insider Store. A Insider Store tem disso, Daniel. Tudo que você precisa tá lá com todos os estilos e uma facilidade de troca muito grande também. Comprou, não ficou legal? Troca. A troca é fácil, é rápida. Aliás, a entrega também, né? Dependendo de onde você tá, também é muito rápida, vale demais a pena. E você não erra, inclusive, porque tem todo o acompanhamento ali para você saber quais são as medidas, qual o tamanho que você precisa, a diferença de cores, né? Você tem uma gama bastante grande de cores. Tudo isso com desconto, né? O link está na descrição desse episódio. Te oferece o desconto que você precisa para não errar nesse dia tão importante. Dia 12 de junho está chegando. Não perde essa oportunidade lá na Insider Store. Imperdível, gente. Aproveitem a Insider Store, realmente com peças para as mais diferentes situações, seja o formal para trabalhar, seja o informal para as suas atividades do dia a dia, peças tecnológicas, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Pet Jornal. Link no descritivo desse episódio, clique e conheça a Insider Store. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria trazer o Oriente Médio. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou ontem, nesse domingo, que ordenou o avanço de tropas terrestres em direção ao interior do Líbano, com a justificativa de combater o Hezbollah. Uma coisa que eu acho importante a gente contextualizar, Daniel, é que mais ou menos 1 mês e meio atrás, a gente teve o estabelecimento de um cessar-fogo, né, que incluiu ali o Líbano, e que foi renovado, inclusive, recentemente, né, agora em meados de maio, nós tivemos a renovação desse cessar-fogo.
Apesar disso, Daniel, os confrontos eles continuam. A gente tem ataques israelenses. Israel continua, aliás, em território libanês, mas até esse momento havia um limite, né, que esse cessar-fogo tinha imposto, que era a presença de tropas israelenses somente ao sul do rio Litani. O rio Litani é uma faixa de terra que fica entre a fronteira, na verdade, entre o rio Litani e a fronteira de Israel. A gente tem cerca de 30 quilômetros ali, e Israel, portanto, deveria estar somente nessa faixa. E no dia de ontem, nós tivemos uma notícia importante, que foi a captura do chamado Castelo de Beaufort. Para gente ter uma noção, Daniel, esse Castelo de Beaufort é um castelo da época das Cruzadas, é um castelo que data de 900 anos e é uma posição estratégica. Está exatamente na margem do rio Litani, está numa posição mais elevada, o que significa que estrategicamente é muito beneficiado. Não é a primeira vez, aliás, que Israel toma esse castelo, mas a última vez que Israel dominou esse castelo, teve sob controle desse castelo, foi no ano 2000. E agora, 26 anos depois, Israel retoma esse castelo, que é uma relíquia do ponto de vista cultural. Mais uma vez, um castelo de 900 anos. Por que a tomada desse castelo, além da questão histórica, é tão importante? É um castelo que está ao norte do rio Litani. Ou seja, se Israel tomou esse castelo, é porque necessariamente ultrapassou o rio Litani, que deveria ser uma fronteira, um limite para a presença de tropas israelenses dentro do Líbano. O que apenas aponta, Daniel, que a gente tem um avanço contínuo das forças israelenses para dentro do Líbano. Inclusive, o exército israelense também confirmou que as tropas do país estão operando nas proximidades de Nabatie. Nabatie também é uma região sobre a qual a gente fala bastante, Daniel, um dos principais redutos do Hezbollah, ali no sul do país, e há também atuações no subúrbio sul de Beirute, né? Aí não com presença física de soldados, mas com bombardeios, sempre com a justificativa de combater o Hezbollah. A gente entende, Daniel, quando Israel fala sobre o Hezbollah, né? Hezbollah para cá, Hezbollah para lá, o Hezbollah é uma ameaça à segurança de Israel, mas a impressão que a gente fica é de que o Netanyahu ele precisa ir um pouco além. Não é apenas o Hezbollah que justifica essa campanha, uma campanha contínua. O Netanyahu ele vai enfrentar eleições parlamentares esse ano, ele pode perder o poder nesse ano agora, e Netanyahu precisa ficar no poder, não apenas por uma questão de construir o seu próprio legado, né, de permanecer como um primeiro-ministro longevo, um cara que detém o poder nas suas mãos, mas também para ele não ir preso. E ele já entendeu que uma das melhores maneiras de não ir preso, de permanecer no poder, é mantendo guerra de forma contínua. Há uma percepção, principalmente em setores mais conservadores em Israel, de que no meio de uma guerra você não troca o comando. Estamos em guerra contra o Irã. Ah, o Trump fez um cessar-fogo, sabe-se lá quando é que essa guerra vai voltar. Não. Mas temos guerra também contra o Hezbollah. Temos guerra contra o Hamas. Então não há nenhum interesse em seguir o cessar-fogo por conta de uma questão doméstica, por conta de uma questão de manutenção do poder nas mãos de Benjamin Netanyahu. Não há indícios, Daniel, até agora, de que o Hezbollah esteja avançando com ataques contra Israel durante o cessar-fogo, até porque o Hezbollah está profundamente enfraquecido, né, por tudo que aconteceu desde o 7 de outubro de 2023. Mas o fato é que, sem que haja grandes pressões internacionais, Netanyahu e Israel continuam avançando em território libanês, agora inclusive ultrapassando uma das fronteiras mais importantes, dos limites mais importantes que foram estabelecidos desde que esse cessar-fogo foi estabelecido, que é o rio Litani. Então agora conquista o castelo de Beaufort, de novo um castelo absolutamente histórico, 900 anos de história, logo ao norte do rio Litani, Daniel. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu quero registrar as eleições em Malta, o pequeno país do Mar Mediterrâneo, que acaba sendo parte, inclusive, da União Europeia. O Partido Trabalhista do atual primeiro-ministro, o Robert Abela, conquistou a 4ª vitória consecutiva nas eleições parlamentares, o que é um feito inédito em Malta. A maioria parlamentar é confortável, mas menor do que a que havia sido alcançada em 2022. O líder da oposição, Alex Borg, reconheceu a derrota e acaba realmente abrindo espaço para esse novo mandato dos trabalhistas. O Abela convocou eleições antecipadas
citando desafios internacionais, por conta justamente do fato de Malta estar enfrentando ali pressões inflacionárias. Malta é geograficamente próxima ali do Oriente Médio, então tem uma série de questões de instabilidade que mereciam ser observadas. O Borg, que é o líder da oposição, assumiu a liderança do Partido Nacionalista, que é justamente o partido opositor ao Partido Trabalhista, apenas meses antes da eleição, e ele tinha pouco tempo para consolidar, teve pouco tempo para consolidar a sua autoridade. 6 partidos disputaram, mas trabalhistas e nacionalistas são os únicos a eleger parlamentares em Malta desde 1966. Então, na prática, você tem um sistema partidário claramente consolidado. Malta cresceu 4% no ano passado, tem uma situação de pleno emprego e um dos melhores desempenhos econômicos da Europa. É o menor país da União Europeia, com 550 mil habitantes, muito dependente ali de relações comerciais e também do turismo. Como eu destaquei há pouco, hoje existe um problema de inflação em Malta, que é um país que acaba importando bastante combustíveis, e o grande diferencial de Malta em relação aos seus parceiros da União Europeia, aliás, em relação a muitos outros parceiros do planeta, acaba sendo o seu sistema tributário, que é um sistema tributário muito particular. Malta tem um imposto corporativo nominal de 35%, como aliás é comum na União Europeia, mas acionistas estrangeiros recebem reembolso de até 6/7 desse valor. A carga efetiva acaba caindo para 5%. Residentes fiscais que não moram em Malta, sim, existe essa possibilidade, acabam só pagando imposto sobre o dinheiro que for remetido para Malta. Ganhos de capital estrangeiro também estão isentos, mesmo se remetidos. Em Malta, não tem imposto sobre herança, patrimônio ou sucessão. Tem também programas de residência com alíquota fixa de 15% ou 10% para nômades digitais. Malta tem tratados com 70 países de dupla tributação, ou seja, aquele sistema onde o que paga em Malta não paga no outro país e vice-versa. E Malta tem tentado aí atrair empregos qualificados, também tem tentado atrair consumo e um boom ali no seu mercado imobiliário. Na prática, o sistema maltês acaba trazendo, inclusive, muitas tensões dentro da União Europeia. Até a galera dentro da União Europeia que fica, ô Malta, oi. Não, né? Pô, não. Aí você está realmente trazendo recursos, pessoas, etc., de outros países da União Europeia. Malta é membro da União Europeia, coopera com diretrizes internacionais da OCDE e consegue não constar nas listas oficiais de paraísos fiscais, o que é muito injusto, Tanguy, muito entre nós. No caso do Brasil, a Receita Federal classifica Malta como um regime fiscal privilegiado, categoria intermediária. Certas estruturas de empresas locais acabam sendo ali muito beneficiadas por esse tipo de regime. Então, ao longo dos últimos anos, Malta tem ali sido muito beneficiada pela entrada de investimento estrangeiro, capital estrangeiro, é um país muito pequeno. Então, o investimento estrangeiro, ao entrar, acaba circulando dentro do país e trazendo impactos extremamente positivos para a economia local. Mas também gera tensões. Malta tem prometido, não, veja bem, quem sabe lá na frente, aos pouquinhos, eu vou mudando algumas dessas regras tributárias, mas até o presente momento isso não aconteceu. E também queria registrar rapidamente, Tanguy, que o primeiro-ministro da Hungria, o Péter Magyar, exigiu a renúncia do presidente da Hungria até 31 de maio, que não aconteceu, e com isso ele acabou propondo hoje uma emenda constitucional em que ele pode derrubar o presidente. Aliás, ele não quer apenas derrubar o presidente, segundo aqui o primeiro-ministro, ele quer que saia o presidente, o procurador-geral da República, o presidente do Tribunal Constitucional, o presidente do Gabinete Nacional, o presidente do Tribunal de Contas, o presidente da Autoridade de Concorrência, de Defesa da Concorrência, e o presidente da Autoridade Nacional de Mídia. Segundo o Péter Magyar, é tudo cupincha do nosso amigo Orbán. E são mesmo. O grande problema é que ele está tentando ali pegar superpoderes para ele, superpoderes que podem ser utilizados para o bem, mas podem ser utilizados para o mal. Ele está querendo desorbanizar o país. No caso da Hungria, o presidente não é escolhido por voto direto. Aliás, uma das promessas dele é que o presidente da Hungria passará a ser escolhido por voto direto.
mas de qualquer maneira é algo que traz aí muita atenção. Ele diz que é necessário, mas seria ampliar de maneira muito significativa os poderes dele, primeiro-ministro da Hungria. E aí tem um ponto que a gente trouxe na época da eleição e que a gente nunca pode perder de vista, é que o Péter Magyar, por mais que ele esteja ali se colocando contra o Orbán, ele ganha a eleição do Orbán, mas até outro dia ele era um aliado do Orbán, né? Ele fazia parte, inclusive, do mesmo partido. Então, até que ponto essa lógica de desorbanizar, né? Então tirar toda a influência do Orbán da estrutura política, ela é realmente uma tentativa de tirar o Orbán da política, a influência do Orbán, que até onde não é exatamente uma tentativa de trazer o poder para si, né? De concentrar poder nas suas mãos. É legítimo se você considera que há um regime autoritário que o Orbán construiu ali, enfim, que há uma personalização muito grande do poder, há mesmo, mas aí torna-se ilegítimo, a fronteira é muito tênue, né? Torna-se ilegítimo se, na verdade, for uma tentativa dele de fazer a mesma coisa, só que tendo ele, Péter Magyar, à frente do poder. A gente vai ter que acompanhar, Daniel, para ver exatamente o que vai acontecer. Agora, a gente vê com isso, né, Daniel, como é que um líder autoritário que concentra poder nas suas mãos, ele desbalanceia tudo, né? Todos os referenciais, eles ficam fora do lugar. O cara que está tentando desfazer, ele está tentando desfazer mesmo, ou ele está tentando apenas se colocar no lugar que o seu antecessor estava. Simplesmente a gente não tem como saber. No curto prazo, a gente vai ter que esperar mais um tempinho para poder avaliar. Daniel Souza, na Geleia Shakira de hoje, eu já sei que você vai vir com o nacionalismo luso que lhe é peculiar. Eu tenho certeza que você vai mexer com os brios de uma outra nação da Península Ibérica. Conta, Daniel Souza, eu quero saber o que você vai falar hoje. De forma alguma, Tanguy. A Geleia da Shakira é um quadro neutro que traz apenas momentos embaraçosos que acontecem ao redor do mundo. É apenas isso. Com qualquer país. Com qualquer país. E nesses momentos a gente acaba tendo a oportunidade do universo falar. O universo às vezes fala, o universo às vezes não fala, às vezes ele grita determinadas verdades que o povo não quer enxergar. Pois bem, no último dia 30 de maio, no sábado, o rei da Espanha, o Felipe VI, estava lá num evento, numa cerimônia oficial das Forças Armadas, em Vigo, aquela coisa toda, ele lá prestando continentes, etc. Eis que, de repente, não mais que de repente, os militares começam a puxar ali a bandeira espanhola e uma falha mecânica na polia do mastro da bandeira espanhola acabou levando a bandeira a cair, rapaz, de forma absolutamente constrangedora sobre os militares espanhóis. O rei Felipe VI ficou imóvel, como se nada tivesse acontecido, fingindo absolutamente de normalidade. Agora, tem aqui algumas observações. O universo está gritando. Vigo nem faz parte da Espanha. Vigo faz parte da Galícia. Como é que não faz parte? É Galícia. Não faz parte da Espanha. Não faz. Galícia. Galícia. Espanha é o quê, então? Me conta aí. Espanha é um amontoado de países, né? Você tem o País Basco, você tem a Catalunha. A Galícia. Você tem a Galícia. Então é parte da Espanha. Se não. a Espanha é um amontoado de países e a Galícia faz parte da Espanha, a Espanha... Esse é o ponto. O que o universo está dizendo é que essa bandeira representa algo que não é verdade. Representa algo que é falso, representa algo que é falho. Então, se a bandeira da Espanha cai, é uma metáfora perfeita do universo para dizer que a Espanha deveria cair. E essas nações que hoje compõem essa artificialidade chamada Reino da Espanha deveriam emergir como nações independentes. A Catalunha deveria ser uma nação independente. O País Basco deveria ser uma nação independente. A Galícia deveria ser uma nação independente. E assim nós teríamos o restabelecimento da justiça. Ouça o universo grita, o universo fala, e o universo acaba mostrando realmente quais caminhos deveriam ser seguidos. Então você acha que o rei, ele congelou naquele momento por perceber a verdade se descortinando aos seus olhos, é isso? É lógico, mas é lógico. Aliás, procure saber, o rei da Espanha é o monarca mais impopular da Europa, justamente por conta dessa artificialidade que é o reino da Espanha. Então você deveria ter um desmembramento e cada povo deveria ser autodeterminado. A autodeterminação dos povos deveria prevalecer no caso da Península Ibérica e nós deveríamos ter aí o restabelecimento dessas nações soberanas que nunca deveriam ter deixado de ser nações soberanas. Perfeito. Tá aí a denúncia do professor Daniel Souza. Daniel Souza, deixar aqui o nosso agradecimento a todo mundo que está junto com a gente aqui em mais esse episódio. Hoje à noite, excepcionalmente, não teremos episódio. A gente volta na terça-feira, no dia de amanhã, no dia 2 de junho, para mais um episódio. Mas se você vai ficar com saudade da gente,
coração partido. Poxa, eu queria Petit Jornal. Eu queria ouvir o Petit Jornal. Acessa lá petitcursos.com.br. Tem aula toda semana por lá. Aliás, não apenas as aulas que são oferecidas toda semana, na terça-feira, né, que são as aulas ao vivo, como você também, tornando-se aluno, tem acesso a todas as aulas que já foram gravadas lá no Petit Curso sobre tudo quanto é tema que você possa imaginar, inclusive sobre Espanha, inclusive sobre Portugal. Tem um curso inteiro sobre Portugal. Acessa lá, tem curso sobre Israel, tem curso sobre Líbano, tem curso sobre Irã, tem curso sobre Estados Unidos, sobre China, sobre tudo que você possa imaginar. Acessa lá, petitcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia artesanal, é um produto realmente pequeno que não tem o suporte de um grande conglomerado de mídia, nem de uma grande produtora, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Tem, inclusive, chave Pix que pode ser ativada na sua modalidade recorrente. É uma ótima maneira para apoiar o Petit Jornal. Tem o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.